Ciência sem consciência é morta. Estamos vendo essa elevação aqui na base desmatado, onde as pessoas fazem agricultura, chamado de roçado, e a serra, um verde exuberante. Para quem não sabe ou não conhece, essa serra, no mês de janeiro desse ano de 2026, estava totalmente cinzenta, totalmente desfolhada. E quando a gente chama de cinzento, é porque sem as folhas, a planta não processa a fotossíntese, a clorofila, que é o sangue verde das plantas. O que significa dizer que uma planta sem folhas, e a gente fala de sem folha das plantas que realmente tem esse elemento folhas, elas não processam a fotossíntese, e sem as folhas não processa a fotossíntese, por isso não tem a cor verde. Então essa serra já foi chamada de Serra Azul, no momento que ela estava totalmente desfolhada, cinzenta. Essa serra foi um marco de orientação para os aviões na época da Segunda Guerra Mundial, que vinham lá do campo do conflito na Europa, da Segunda Guerra Mundial. E naquele tempo não tinha os instrumentos de orientação que tem hoje nos aviões. E os aviões vinham então com uma certa limitação no que se refere à orientação, porque eles vinham da Europa para Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde existia uma base americana na época da guerra, que depois foi chamado de Trampolim da Vitória, porque a maioria dos aviões que vinham da Europa, do conflito, da guerra, e eram o americano e o brasileiro participando dessa guerra aqui contra o chamado eixo Itália, Japão e Alemanha. Eles vinham nessa direção para não só para fazer manutenção, mas também às vezes para pegar pessoas aqui e levar lá para o campo de batalha. Então tinha inúmeros aviões que vinham exatamente na direção dessa serra, tomavam essa serra como um ponto de referência, ponto de orientação, porque daqui para Parnamirim, em linha reta, chega no máximo a 70 quilômetros. E eles avistavam essa serra, essa elevação modesta, que tem no máximo 50 mil hectares a sua base. Ela ocupa com sua base. E é uma serra repleta de lajedos. A gente sabe que o lajedo é cinzento. E quando era na época do verão, as plantas totalmente desfolhadas ficavam cinzentas. Então o homem do avião, a 300, 400 metros de altura, viu essa serra por conta da atmosfera como se fosse azul. E a serra ficou conhecida como Serra Azul. Na realidade, como a gente disse, ela é verde na época da chuva. Na época da chuva, porque todas as plantas criam folhas e nasce uma infinidade de plantas com a chuva, ou totalmente cinzenta na época do verão seco, quando as plantas não alcançam com suas raízes a água para a coleta de água no solo. Porque a gente sabe que à medida que o tempo vai passando,
e com a temperatura altíssima daqui, dessa área, ventos secos, baixa umidade do ar, essa água do solo vai fugindo, desaparecendo. Na realidade flui, porque a água é um fluido de baixa viscosidade e grande massa específica. 1 litro de água é 1 quilo. Além do mais, a gente sabe que a água é solvente e substrato da natureza, então ela vai procurar ir para algum lugar. Dificilmente a água fica parada, e se ficar parada ela vai ficar doente. Vai se contaminando com os elementos do chão, do solo, como acontece nos açudes, e a água vai apodrecer, como é comum aqui no Nordeste, quando passa até 200 dias sem chuvas, sem renovar a água do açude. Isso é o que a gente chama de ciência com consciência. E a gente iniciou o nosso trabalho aqui, esse vídeo, dizendo: ciência sem consciência é morta. Então a consciência a gente adquire com conhecimentos empíricos, na observação. E grande parte do que nós estamos mostrando aqui é parte de conhecimento empírico e também científico. Então a partir do conhecimento empírico, o homem vai buscar o interesse pela pesquisa das coisas, criando formas de ter acesso às informações mais detalhadas da vida. Aí se chama ciência. E ciência, grande parte já está registrada nos livros, em algum espaço. Enquanto que o conhecimento empírico você vai adquirir dia a dia. Então, ciência sem consciência, o conhecimento empírico é consciência. Ciência sem consciência é ciência morta. E a gente mostrou aqui essa serra que no mês de janeiro estava totalmente cinzenta, sem folhas nas plantas. E agora a gente vê, com as chuvas que caíram a partir de fevereiro, do dia 6 de fevereiro, caiu chuva aqui no dia 6, 7 e 8 de fevereiro e agora no mês de março. Então passou 20 dias de intervalo entre 2 chuvas. O que para as plantas lavoura realmente é um desastre, mas enquanto isso, as árvores que são de grande porte, elas conseguem captar muita água do chão, armazenando no corpo. Elas conseguem captar muita água do solo, logo lá no mês de fevereiro, no dia 6, 7 e 8, ela conseguiu acumular muita água do solo no seu corpo e conseguiu então se manter viva e folhada nesse grande período seco, do dia 8 de fevereiro até o dia 1º de março, que é o intervalo entre 2 chuvas. Se o homem tivesse plantado aí e não plantou na época, a lavoura já teria morrido com 20 dias de verão. Mas enquanto isso, as plantas nativas de grande porte, que são as árvores e arbustos, permaneceram folhadas e agora, com as chuvas recentes de um mês de março, estão se beneficiando ainda mais. E a gente vê então a diferença que existe entre uma área desmatada e a área que é coberta por planta nativa. Essa serra é mantida vestida de plantas porque ela é muito acidentada, é íngreme. E não havia possibilidade do homem fazer agricultura ali. Além do mais, é recheada de lajedos emergentes, que é a rocha matriz. Então a gente vê que a natureza e o homem tem que estar em perfeita sintonia. E quando a gente fala consciência, ela não existe no animal irracional. Quando a gente fala ciência, ela não existe no animal irracional. Então o homem é o único ser vivo da Terra que pode ter ciência e consciência. A consciência, como a gente disse, é o conhecimento empírico que o homem observa, que o homem toca, que o homem, vamos dizer, provoca algum movimento nesse sistema para que ele entenda como é que se faz. Então nós estamos aqui vendo a serra e de repente nós voltamos aqui para essa parte que é uma pequena pedaço de terra agrícola. Então o que é que o homem fez aqui? Ele arrancou todas as plantas nativas que tinha aqui, árvores, arbustos, relva, para poder dar espaço para a sua lavoura. E a gente está vendo aqui a batata doce.
que foi plantada ainda em 2025. E de repente, quando o homem colheu a batata, deixou algumas dessas batatas, que é raiz, enterrada no chão. E agora, com as chuvas, elas brotaram. E aqui a gente vê ramos, folhas da batata doce. Então o homem deixou, vamos dizer assim, uma semente da batata. Que é o caso do próprio tubérculo, a batata, que é uma raiz. E aqui a gente vê a diferença entre a quantidade de plantas que tem aí no roçado do homem, que foi cultivado, e a quantidade de plantas que a gente vê aqui. Não menos de 8.000 plantas por metro quadrado. Essa é a grande realidade, porque tinha raiz, tinha a semente. E com as chuvas, o solo umedeceu, e aí a água ao alcance das raízes, a planta revigorou, ou nasceu, como queira. Ou seja, a raiz germinou, a semente germinou e a planta cresceu. Enquanto isso, aqui na lavoura do homem, a gente está vendo aqui a melancia, que provavelmente o homem já plantou esse ano. E ela está se revigorando aqui com as chuvas, porque durante o mês de fevereiro, caiu chuvas aqui no mês de fevereiro, nos dias 6, 7 e 8. E passou 20 dias sem chuvas, então o solo secou e mesmo assim a umidade do solo ainda foi suficiente para manter a planta viva. Do dia 8 de fevereiro ao dia 1º de março, quando voltou a chover aqui. Então um intervalo muito grande para a lavoura, mas certamente essa lavoura está mais adaptada a essa situação. E é o caso também até das plantas aqui, de todas elas, que surgiram com as chuvas do dia 6, 7 e 8 de fevereiro e permaneceram vivas, verdes, até agora. E a gente mostra isso porque são informações que a gente, como disse no início do vídeo, é fruto de conhecimento empírico e conhecimento científico. O empírico, como a gente disse, é consciência. E o conhecimento científico, como o próprio nome diz, é ciência, é pesquisa, é investigação, é estudo. E a gente volta a mostrar a quantidade de plantas que nasce aqui por metro quadrado. É uma coisa extraordinária. Provavelmente no mundo, não digo no mundo, mas no Brasil não existe outro lugar onde uma chuva de 50 milímetros pode transformar a vida dessa forma, fazendo com que todas as sementes germinem. E a gente vê aqui alguns feijoeiros, que aqui já foi um plantio, como o homem chama de roçado. Aqui foi um roçado. Então é extraordinária a variedade de plantas que existe aqui no Nordeste, nessa área do Nordeste que é chamada de agreste. Não só a variedade de plantas, como a quantidade de plantas que surge por metro quadrado. É algo extraordinário. A gente pode dizer que aqui nasce para cada centímetro quadrado nasce uma planta. A esse nível de relva, gramínea. E aqui está então esse monte de terra aqui. É terra que foi tirada da estrada para a construção de uma estrada que passa aqui. Ou seja, foi feito um corte no terreno para aplanar o terreno para a instalação da rodovia. E essa terra veio para cá. A máquina, o trator, por acaso, seria um trator, empurrou a terra dali, tirando do corte, fazendo um corte no terreno, que é uma elevação, e jogou a terra para cá. Então, mesmo assim, o homem plantou aqui durante alguns anos e conseguia produzir lavoura num terreno desse. Vejam bem o feijoeiro que nasceu aqui. Então, uma semente de feijoeiro que ainda vem do ano de 2025. E chegou aqui, germinou e já está crescendo e já botou flor. A gente vê o que é a transformação que a água da chuva faz nessa área do planeta. E a gente já disse em outros vídeos que existe lugar da Terra que não cai chuva durante 100 anos. E como é que vai nascer vida lá? Não tem vida, a não ser que o homem leve a água para lá, mas tem que ser água doce. Alguns feijoeiros aqui
de sementes que foram originárias do plantio no ano de 2025. Esse aqui, por exemplo, é o pepino, que a semente germinou aqui. Então o homem deixou o pepino morrer aí, o fruto secou, as sementes foram enterradas aí pela água da chuva e de repente, quando tinha chão molhado suficiente, a semente germinou, porque aqui foi um roçado, foi uma área de plantio aqui na área da estrada. As pessoas que não têm terra e gostam de agricultura aproveitam então as terras da estrada, que não tem outra aplicação a não ser disponibilizar de espaço para a construção da estrada, no caso aqui dessa estrada aqui, dessa BR-304, que está sendo ampliada. Então isso aqui é espaço onde vai passar outra pista paralela à que está aí, duplicando a rodovia. A BR-304 já está em andamento em parte dessa BR entre Açu e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então essa BR-304 vai do Rio Grande do Norte ao Ceará e foi construída em 1971, foi inaugurada em 1971, começou em 1965 e foi inaugurada em 1971, 6 anos depois. E aí está aí, ela agora já um trânsito muito intenso, provavelmente 3.000 veículos automotores por dia de 24 horas, e necessita, portanto, de ser ampliada para o escoamento da produção, para o deslocamento das pessoas. E está aí, então, nós estamos falando da BR porque nós estamos aqui numa terra da BR onde o homem aproveitou para fazer agricultura, e a gente vê que é um terreno que foi removido já que sem solo, e com o tempo criou um solo suficiente, com as intempéries aí de chuva, luz solar, suficiente para o homem fazer agricultura. São informações que parecem elementares, mas na realidade são importantes para a gente entender porque não devemos provocar degradação que possam danificar o ambiente a ponto de não produzir vida. A gente poderia dizer que no leito da estrada é um ambiente onde a vida não se desenvolve, porque é asfalto, a cor preta, que absorve muita luz solar, e a temperatura no asfalto é a qualquer momento do dia 3 a 4 graus maior do que na terra ao lado, no acostamento. Então é um fator que a gente tem que mostrar como ciência e consciência, que a estrada não é feita para a vida, a estrada é feita para o deslocamento de automóvel, que inclusive queima combustíveis fósseis, petróleo. Os pneus do automóvel são feitos de petróleo, a borracha e uma série de outros elementos como lubrificantes, a graxa, tudo aí na estrada. Então a estrada não é feita para a vida, é feita apenas para o homem se deslocar no seu veículo automotor. E lá não nasce plantas, e lá qualquer animal que se submeta a passar no leito da estrada vai ser destruído ao se chocar com um automóvel que é um trambolho de ferro e aço, borracha, queimando petróleo, que, como a gente sabe, depois do lixo nuclear, o segundo lixo da atmosfera é o petróleo, depois do lixo nuclear. Então a natureza também tem seu lixo nuclear, que a gente não vai explicar aqui, porque nós estamos fazendo um trabalho mais voltado para os seres vivos, animais, vegetais e micro-organismos. E isto é ciência e consciência. Pura ou puras?